Oi, eu só vim aqui me desculpar pela qualidade do áudio. Dá pra ouvir o meu ar-condicionado no fundo. Me desculpe, é que tava muito calor e eu não percebi que ele fazia muito barulho. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto sério, um tema delicado e um assunto que gera curiosidade. Uma pergunta que sempre me fazem é se brancos deviam falar sobre racismo. Bom, eu acho que sim, porém, se colocando no lugar de ouvinte e não no lugar de fala, ouvir mais, ouvir as experiências, entender o porquê acontece isso e saber, principalmente saber os seus privilégios nessa sociedade racista. A gente tem que entender muito sobre o assunto para poder dar uma opinião. Eu estudei por uma semana sobre isso para vir aqui falar para vocês. E sim, brancos podem falar sobre racismo, sim. Porém, aprendendo sobre o seu lugar de fala. Um branco, ele nunca pode se comparar com um negro. Nunca pode falar, a vida de um negro é igual à minha. Porque não, infelizmente não é nem um pouco parecida. Antes disso, eu passei uma semana pesquisando sobre o assunto, uma semana discutindo comigo mesma, uma semana pensando se seria bom eu fazer esse vídeo, porque eu sei que eu vou receber críticas, eu sei que vou receber, ai, mas você é branca, por que você tá falando com isso? Gente, falar sobre racismo e principalmente combater ele não é questão de pessoas brancas, de pessoas negras, é questão de ser humano. Simplesmente se você tem empatia pelo próximo, já faz você querer falar sobre isso, já faz você querer combater isso. Bom, o importante que nós temos que saber é que racismo não é um assunto só de negros, e sim de uma sociedade, porque o racismo não é um problema dos negros, e sim da sociedade, porque a sociedade julga eles como inferiores. E isso é desumano. Desumano você simplesmente olhar pra alguém e falar, essa pessoa é inferior a mim por conta da pele dela. Dialogar sobre o racismo é extremamente fundamental, tanto que até escolas debatem sobre o racismo. No Dia da Consciência Negra, na minha escola, o professor de história passou um vídeo inteiro, ele usou a aula toda para falar sobre racismo e o que isso afeta na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é assim. E isso me incentivou muito a gravar esse vídeo para vocês. Bom, a coisa que a gente tem que saber como pessoas brancas, que eu tenho que saber e eu aprendi, é que uma pessoa branca nunca vai ter a mesma experiência de vida que uma pessoa negra. Porque eu não saio da rua, eu não saio da minha casa com medo de ser julgada. Eu entro nos lugares, as pessoas, elas não ficam aflitas em me ver, elas não fazem cara de nojo, elas não me tratam de uma maneira diferente. Porque eu sou branca, eu sou o patrão, e negros não são o patrão. Mas o que eu acho mais intrigante e ao mesmo tempo irritante nesse assunto é que uma pessoa negra, ela não pode fazer nada pra mudar isso. Não tem nada que ela possa fazer. Uma pessoa gorda, ela pode emagrecer. Uma pessoa, um gay, ele pode simplesmente não falar para as pessoas que ele é gay. Porém, um negro, ele simplesmente nasce assim. Não tem nada no mundo que possa mudar ele. E isso vai ser motivo de ele simplesmente um dia acabar sendo morto por ele ser negro. Eu não quero chegar em um assunto muito pesado, eu não quero falar sobre isso. Eu tava pensando em falar sobre a KKK, que é um negócio que eu aprendi no 9º ano. E realmente isso ainda me incomoda até hoje, pensar que uma associação dos Estados Unidos que contava com mais de 4 a 5 milhões de pessoas, se eu não me engano, cometeu muitos e muitos homicídios de pessoas negras, apenas de pessoas negras, e algumas que não eram bem-vindas no país. Bom, gente, eu falei que eu não queria citar a Ku Klux Klan, mas eu acabei dando uma informação errônea no vídeo. A Ku Klux Klan, na verdade, conta com 4 milhões de membros na sua fase de pico, que ela estava mais destacada e com mais raiva. Porém, a Ku Klux Klan existe até hoje, então é capaz que, durante toda essa época de existência, tenham contado com mais de 8 milhões de membros. Então, eu só quero que você, pessoa branca, repense exatamente os seus privilégios e reflita sobre eles. E também se questione, sempre se questione o porquê disso, por que é assim, por que as pessoas negras, elas não são bem vistas, elas não são bem-vindas em alguns lugares, por quê? Se você pesquisar bem a fundo, você vai entender que é tudo uma questão histórica. Deixe sempre, isso não é só aqui no Brasil, não é só na Europa. Na Ásia, por exemplo, a pele branca sempre foi motivo de orgulho. A pele branca sempre foi dada como uma pele real, de realeza. A pele branca sempre chamou mais atenção, se destacou mais. Ou seja,
sempre foi o padrão. O padrão é ser branco. Bom, na Ásia medieval, era sempre comum o povo da realeza ser extremamente branco, pele de arroz mesmo. E o povo que trabalhava nas plantações de arroz eram geralmente meio pardos, porque o sol pronunciava a pele deles. E eles eram vistos com maus olhos. Isso porque eles nem se chegavam a perto de se comparar com um mulato, a cor de pele de um mulato. Eles só eram levemente bronzeados. E isso já era motivo de inferiorizarem eles. Bom, então desde sempre ser branco é o padrão. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, ser branco ainda é considerado padrão. E o mais revoltante, ser branco te dar privilégios que outras pessoas, que pessoas negras jamais pensariam ter. O mais importante, falar para os brancos que existe sim uma hierarquia social, existe sim uma hierarquia racial. Embora muitas pessoas brancas ignorem isso, pensam que é tudo igual, sendo que na verdade não é. A gente queria muito que fosse, mas não é. Bom, os brancos, eles não são ensinados desde pequenos que existe uma hierarquia social. Eles não são ensinados que existe uma hierarquia racial. Porque eles simplesmente não precisam saber, eles não têm noção. Porque eles não vão sofrer racismo, eles não vão ser perseguidos, eles simplesmente não vão. Então, isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todo mundo que for branco e que tiver interesse em aprender em uma mente aberta. Eles foram ensinados a se verem como pessoas negras e brancos foram ensinados a se ver como pessoas. Se você olhar a fundo todo o cuidado de uma família negra, todo o medo que ela passa, todo o medo que, o meu filho vai sair pra brincar na rua, eu não sei se ele vai voltar, eu não sei se ele vai sofrer racismo, eu não sei se ele vai querer ser agredido. Você, pessoa branca, geralmente não consegue perceber esses pequenos detalhes de racismo que existem nos dias de hoje, espalhados pelas mídias, espalhados pelos governos e pelas escolas. Porque você não é afetado por isso não te afeta. Então isso normaliza o racismo. É um pequeno racismo velado, como eles costumam dizer. Por exemplo, quando você, mulher, vai lá comprar uma maquiagem, você não vê se tem maquiagem para pele negra. Porque realmente, às vezes não tem. Eu gosto muito de maquiagem. E toda vez que eu vou lá comprar uma base, não tem para pele negra. Só tem para peles morenas a mulatas claras. Então, é um ponto que, ao meu ver, não me incomoda, porque tem a base, o tom de base que eu uso. Mas se uma pessoa negra, será que tem o tom de base dela? E assim, quando você vê propaganda de maquiagem, eles não colocam uma propaganda de maquiagem para negros. Eles dividem as propagandas, uma propaganda de maquiagem e outra propaganda para maquiagem para peles negras. Você entende? Quando você elogia uma mulher negra e você fala simplesmente que mulher, que negra, bonita, e uma mulher branca você chama ela de bonita, o que é isso? As pessoas brancas têm que entender sobre seus privilégios, entender o papel que eles ocupam na sociedade e por quê. Por que os negros não podem estar ao lado deles e sim abaixo? Entender isso é um primeiro passo para combater o racismo. A forma de você combater o racismo é simplesmente se afastar e filtrar o seu ciclo social e afastar essas pessoas que praticam o racismo velado em forma de piadas de humor negro, que é geralmente abafado por risadas e por estar todo mundo rindo. Mas sério, você realmente acha que uma pessoa negra, ela realmente iria rir de uma piada de humor negro? Você realmente acha que essa pessoa... Você não pode deixar isso acabar influenciando você. Porque o racismo é tipo um mal tão grande que você não vê ele se criando. E quando você vê, você está praticando julgamentos e práticas racistas que você jamais pensou que você iria fazer. Mas aos poucos, você vai fazendo e não percebe. E quando você percebe, é porque alguém fala pra você e fala: nossa, para de ser racista. Nossa, por que você tá sendo racista? E o importante é você se corrigir, o importante é você não se sentir ofendido com isso, não pensar que, eu não tô sendo racista. Repensar, repense. Porque talvez uma prática que você esteja fazendo hoje, você pode não perceber que é racista. Você pode achar que é apenas uma brincadeira, uma piada, mas quando você crescer,
quando você estudar, quando você aprender mais sobre, você vai perceber, nossa, como eu era racista naquela época e não sabia. Eu não achava que o meu comentário ia ofender alguém, ia inferiorizar alguém. Eu gostaria muito de falar sobre um fato histórico que é a abolição da escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, então o Brasil é com certeza um país racista, já comprovado pela ONU e pelas nossas atitudes. Em um país extremamente racista, um país extremamente homofóbico, um país péssimo para se morar em questões de preconceito. Eu estava pesquisando alguns dados para falar aqui para vocês ao menos se chocarem com eles, como eu me choquei. 180 mortes por homicídio, 75% delas são de negros. Então, 180 mortes, 70% delas são negros. Se você é bom de matemática, você vai saber que isso é equivalente a 135 mortes de pessoas negras. Sim, o Brasil, infelizmente, ainda está sendo um país racista. Esse dado foi de 2017, porém, em 2020, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, ainda assim não está havendo alguma melhora. Os negros, eles ainda são considerados inferiores por grande parte da sociedade. Porém, o mais importante é a gente mudar isso dentro de nós, mudar e ensinar para a geração futura, porque deve ser horrível você andar na rua com medo de simplesmente ser morto por conta da sua cor de pele. Deve ser horrível as pessoas te olharem como se você não fosse um ser humano e sim um animal. Isso deve ser repugnante e nós temos que repudiar essas ações, essas práticas racistas, porque você pode não estar percebendo agora, mas se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver. E não tem como você achar isso normal. Eu, como pessoa branca, posso falar assim sobre racismo, porém nunca me comparar com uma pessoa negra, nunca comparar a minha vida, a minha experiência e os meus privilégios com uma pessoa negra, porque eu sei que ela nunca vai ter a mesma sensação de viver que eu tenho. Eu entro num lugar, as pessoas não me olham diferente, as pessoas não me xingam, as pessoas não perguntam sobre o meu cabelo, as pessoas simplesmente não me notam, porque eu sou padrão. Igual a mim, tem várias mulheres. Porém, uma negra, ela é julgada, ela é repudiada, ela é insultada, simplesmente por ser negra. Ah, e mais importante, ela é morta por ser negra. Isso é uma coisa desumana e que nós deveríamos sim debater, conversar e dialogar cada vez mais sobre o tema para não reproduzir o que nós reproduzimos no passado, no futuro. Porque isso é uma grande chacina de seres humanos, de pessoas com coração, com vontade e que podem fazer muito melhor para nós. Sabe, tem muitas pessoas que não dão nenhuma chance para conversar sobre isso, pessoas que simplesmente não dão nenhum tipo de apoio sobre isso, que simplesmente ignoram o fato dessas pessoas também sentirem as mesmas coisas que os filhos delas sentem, que os pais delas sentem. Tem pessoas que realmente acham que negros são inferiores, que negros não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, mas isso é ridículo, isso é simplesmente ridículo. Porque uma pessoa negra, ela pode sim viver, ela pode sim existir, assim como uma pessoa branca. Porém, a sociedade não aceita isso. A sociedade fala, negros não são que nem brancos, porque brancos são padrões e negros nunca serão. Mesmo se uma mídia, uma marca, mesmo se a mídia aceitar pessoas negras, elas vão sempre optar por pessoas negras de pele mais clara, pessoas negras de cabelo cacheado ou liso, e não pessoas realmente negras. Bom, para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês sobre o racismo. Você chamar uma pessoa de preta é uma ofensa, certo? E por que você chamar uma pessoa de branca não é uma ofensa? Por quê? Bom, eu sou a Vitória Centurião e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei ser o mais séria possível porque esse assunto não é digno de piadas, de ofensas e de risos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei ser o mais séria possível porque esse vídeo não é digno
de risadas ou de piadinhas. Então, é esse o vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se você quiser que eu comente sobre esses outros tipos de... Se você quiser que eu fale mais sobre esses temas, deixe aqui nos comentários. Se você gostou, dá um like e se inscreve, que isso vai me ajudar muito. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. E tchau. Vocês estão vendo tudo errado, mano. Um branco num carro preto de ponta é trabalho, dinheiro e pronto. Um preto num carro branco de ponta é assalto, roubo, espanto. Um branco de cabelo raspado, regata e chinelo é um universitário. Um preto de cabelo raspado, regata e chinelo, ex-presidiário. Por que aos seus olhos um preto de terno é chofé e não empresário? Por que o branco de terno que rouba, ao invés de estar preso, ocupa o plenário? Num país onde a inflação torna difícil até encher a mesa, ver o exército e a polícia despreparados, é esperado, não é surpresa. Teu racismo mata. Você rir de piada racista mata. Tu fingir que não viu, o racismo mata. Você fechar o olho pro racismo mata, então para de matar teu povo. Mais um filho que chora na rua e a mãe não escuta o coro, porque o barulho dos tiros que mataram o pai são mais altos do que o som do choro. Essa semana o Brasil se provou estar perdido, porque a facada num candidato é atentado, já 80 tiros num preto é um mal entendido.